Aula de matemática para o segundo ano com a professora Milena Nicodemos. Em nossa aula de hoje, vamos usar aí o nosso livro de matemática nas páginas 23 a 27. Começando aí na página 23, né, nós vamos falar um pouco aí sobre recursos para facilitar a contagem. Então, a gente vai trabalhar aqui na página 23, agrupando de 10 em 10, ou seja, vamos trabalhar o agrupamento de 10 em 10. O que é agrupar de 10 em 10? É formar conjuntos de 10 objetos, ok? Então, temos aí a primeira questão. Marisa vende botões em uma loja. Para contá-los, ela formou grupos de 10. Vejamos aí ó, os botões verdes, né? Ela formou apenas um grupo de 10 e restou 3 botões. Então, ela somou 10 mais, né? Foi o primeiro grupo, um grupo de 10, mais 3, que formou 13. No segundo grupo aí de botões, que são os vermelhos, ela formou 2 grupos de 10 e sobrou 5. 2 grupos de 10 representa 20, né? Ó, vejam que ela colocou aqui. 20, então 2 grupos de 10 é 20, mais o restante que sobrou, 5. 20 mais 5 é igual a 25. Agora, conte mais estes e registre. Nós temos aqui na letra A, botões azuis e na letra B, botões amarelos. Na letra A, ela formou 4 grupos de 10. E sobrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E sobrou 7. Então, se ela tem 4 grupos de 10, ela tem quanto? 40. Mais os 7 que sobrou, né? Mais 7. Que é igual a quanto? Ela até escreveu aqui, ó, 47. Então, você vai somar 40 mais 7 e colocar aqui o número 47. Na letra B, ela já formou só 3 grupos de 10 e sobrou um botão. Quanto que vale 3 grupos de 10? Mais um botão que sobrou. Vai formar que número? E aí você vai escrever aqui por extenso o nome desse número. Beleza? Questão 2. Forme grupos de 10 e escreva quantos são os botões. Vejam que aqui, no meu livro, já está circulado, no seu não está. Então, aqui ó, a gente vai formar 2 grupos de 10. Então, 2 grupos de 10 vale quanto? Você vai colocar aqui. E quantos botões sobraram? Você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 grupos de 10. Você vai botar aqui quanto equivale os 2 grupos de 10, mais os 9 que sobraram. Vai formar aqui número. Depois que você encontrar o número, né, que é a quantidade de botões, você vai escrever aqui, ó, o nome desse número, tá bom? O nome dele por extenso. Igual tem aqui, ó, 25, 13, você vai escrever aqui. Na página 24, a gente já vai ver aí um pouco de material dourado. Eu sei que muitos de vocês já conhecem o material dourado e sabem que um grupo de 10 representa o quê? Uma dezena, né? E uma unidade é chamada aí de cubinho aí no material dourado. Então, nós temos aqui as formigas, né, carregando as unidades. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 formigas, com cada uma com um cubinho que formou aí uma barrinha, né? Que formou uma dezena. Então, sobre essa ilustração aqui das formigas e da dezena, responda. Letra A. Quantas formiguinhas aparecem na ilustração? Letra B. Quantos cubinhos cada formiguinha está carregando? Né? Cada uma está carregando quantos cubinhos? Letra C. Então, no total, quantos cubinhos elas estão carregando? Aqui na letra C, juntas, né? Todas elas estão carregando quantos cubinhos? Letra D. Uma barrinha é formada por quantos cubinhos? Então, uma barrinha é formada por quantos cubinhos, criançada? Eu sei que vocês sabem. Letra E.
Uma dezena é formada por quantas unidades? Então, já expliquei também para vocês. Mas aqui embaixo, ó, nós temos mais uma explicação. Para contar mais de 10 unidades, trocamos cada grupo de 10 unidades, né, ou seja, de 10 cubinhos, por uma dezena, uma barrinha. E depois indicamos o total. Vejamos aqui o exemplo. Nós temos aqui ó, um grupo de 10 cubinhos e sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cubinhos. Então, esse grupo de 10 cubinhos se transformou em uma barrinha, uma dezena, né? Uma barrinha, uma dezena. E 6 unidades, que foram os números aí, os cubinhos que sobraram. Fazendo a leitura desse número aí no quadro valor de lugar, no QVL, ó, nós temos aí o número 16, ó, uma dezena e 6 unidades formou o número 16. Atenção, o número 16 é formado por 2 algarismos. O 1 é o algarismo das dezenas e o 6 é o algarismo das unidades, como a gente pode observar aqui no QVL, beleza? Página 25. Aqui na página 25, nós vamos responder aí sobre o material dourado. Bacana? Então, aqui, ó, observe com atenção e complete. Você vai observar, letra A, você vai observar uma dezena, você vai colocar aqui, ó. Se eu tenho só uma barrinha, é só uma dezena. E vai contar a quantidade de cubinhos, que são as unidades, e colocar aqui. Aí, você vai descobrir que número vai formar e você vai botar aqui também, ó. Quantas barrinhas e quantos cubinhos, ou aí você vai botar o número de dezenas e o número de unidades. E você vai fazer aí com todos, tá? Da letra A até a letra F. Na terceira questão, você pode responder aí no seu livro. Você escreve bem aqui embaixo a resposta, tá bom? A pergunta aqui é o seguinte: 61 é o mesmo que 16? Será que 61 é o mesmo que 16? Por quê? Então, você vai colocar aí a resposta no seu livro da questão 3, tá bom? Na página 26 agora, a gente vai continuar aí trabalhando o agrupamento de 10, só que utilizando fichas. Aí, nós vamos representar os números de outra maneira. Então, com a ajuda de um adulto, recorte as fichas da página 221 do meu bloquinho. Eu vou mostrar para vocês depois essa página, como que vocês vão recortar ela, tá bom? E nesse meu bloquinho tem essa ficha circular verde, que representa a unidade, e essa ficha aqui, ó, maior, tá? Retangular, que representa as dezenas, beleza? Na contagem, cada 10 fichas circulares, ó, cada 10 fichas circulares dessa são trocadas por uma ficha retangular, ou seja, uma dezena. Então, você vai utilizar essas fichas como se fossem os material dourado, tá bom? Esses círculos vão servir como se fossem os cubinhos, né, as unidades, e a barrinha representa aí a dezena. E aqui nós temos uma atividade nessa página. Veja, por exemplo, como podemos representar o número de conchas. Você vai pegar lá suas fichas e vai representar. Ó, aqui nós temos 3 conjuntos de 10. Se são 3 conjuntos de 10, a gente vai usar aí 3 fichas retangulares, 3 barrinhas. Quantas conchas sobraram? 1, 2, 3, 4. Se sobrou 4 conchinhas, então você vai usar a ficha circular, que ela é a ficha das unidades. Você vai colocar aí 4 fichinhas circulares. Então, ó, grupos de 10 ou dezenas foram 3 e as unidades soltas, 4. Representou com as fichas, tá aqui, né? Quantas conchas? Número de conchas, 34 conchas. Leitura, 34. Agora, escreva o número que está representado pelas fichas ao lado e desenhe a quantidade correspondente com figuras triangulares. Então, ó, aqui nós temos uma representação. Uma barra, né, a ficha retangular, ela representa uma dezena. Quanto que é uma dezena? 10. 10 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formou que número? 10 mais 7. Aí você vai colocar a resposta aqui.
E aqui embaixo você vai desenhar triângulos para representar essa quantidade, ok? Vamos para a página 221. Vou mostrar aí para vocês onde que vocês vão recortar aí na página 221. Então, aqui na página 221, vocês vão cortar apenas essa parte aqui, ó, dessas fichas verdes, tá bom? Não recortem aí as figuras geométricas, tá? Recortem só essas fichinhas, ó, as retangulares e as circulares. Eu vou até marcar aqui, ó, vocês vão cortar só essa parte aqui, tá bom? Somente isso aqui que vocês vão recortar. O restante vocês deixam aí, que é para uma próxima aula, tá bom? Para um próximo conteúdo. Vamos, então, para a nossa última atividade, que é da página 27, a última atividade do livro. Então, aqui na página 27, a gente continua a atividade e diz o seguinte, questão 2. Observe os agrupamentos feitos, né? Nós estamos agrupando de quanto em quanto? De 10 em 10, né? E você já recortou as fichinhas. Então, se você recortou as fichinhas, você vai conseguir responder aí toda essa página. Indique com as fichas do meu bloquinho a quantidade total de bolas. Depois, desenhe as fichas e escreva o número correspondente. Então, ó, a gente vê que aqui já estão agrupados, né? Nós temos 2 grupos de 10 bolas. E sobrou aqui 3 bolas. Cada grupo desse vale uma dezena. Então, você vai representar lá com as fichas, né? Usando a ficha retangular. Então, uma ficha, 2 fichas retangulares. E as fichas circulares, quantas serão? 1, 2, 3. Aí, você vai desenhar aqui no espaço, ó, fichas, tá bom? Você vai desenhar igual as fichinhas que você recortou. E depois vai colocar aqui a quantidade de bolas. Quantas bolas? Então, para você saber quantas bolas, basta você numerar do 1 até chegar aqui à última e você vai descobrir a quantidade de bolas, tá bom? Ó, aqui na letra B pede exatamente isso. Numere as bolas a partir do 1 e confirme o número obtido. Então, você vai botar 1, 2, 3, 4, 5 até chegar aqui no final e confirmar realmente se você acertou aí utilizando as fichas. Na questão 3, pede que você pratique um pouco usando as fichas. Em alguns itens, você desenha as fichas e em outros, você escreve o número. Então, ó, você vai usar aqui as fichas para responder. Letra A. Para representar o número 21, você vai representar aí usando as fichas e depois você desenha aqui igual você representou. O 54, você também vai representar aí com as fichas, depois você desenha. O 63, da mesma forma, também você vai desenhar aí a partir das fichas, tá bom? Na letra B, D e F, você está vendo que o desenho das fichas já estão aqui. Agora, você vai descobrir que números esses desenhos estão representando. Lembrando que o desenho retangular é uma dezena, ou seja, 10. E os desenhos circulares, né, as fichinhas circulares, é uma unidade. Você vai contar aí quantas unidades. E aí você vai descobrindo que números nós temos aqui, tá bom? Então, caprichem, prestem atenção, façam direitinho e vamos para a nossa atividade complementar. Então, turma, hoje nós temos aí uma atividade complementar que continua trabalhando o agrupamento de 10 em 10. Então, aqui ó, na questão 1, faça agrupamentos de 10 e preencha como no exemplo. Aqui no exemplo, ó, nós temos um grupo de 10, né? Eu coloquei aqui 10 mais a unidade que sobrou, né? 10 mais 1, 11. Você coloca aí o número 11 e escreve a palavra aí 11, tá bom, gente? Você escreve aí a palavra 11. Aqui no próximo, você vai fazer do mesmo jeito. Fazer um agrupamento de 10, coloca o número 10. Se for só um grupo de 10, né? Você bota 10 e conta as unidades. E vai colocando aqui o resultado e o nome do resultado, tá? Você faz aí até o fim dessa questão 1. Na questão 2, a gente vai trabalhar aí com material dourado.
Faça agrupamentos de 10 em 10 e descubra quantas dezenas e quantas unidades há em cada conjunto de cubinhos. Lembre-se, cada grupo de 10 representa uma dezena. Então, você vai agrupar 10. Se eu tenho um grupo de 10, é uma dezena. Aí eu conto o restante, que são as unidades. Então, tantas dezenas e tantas unidades formou que número? Né? Vejam que aqui nós temos alguns espaços que tem muitos cubinhos. Então, vai ser mais de uma dezena. Então, façam aí direitinho, ó, até o fim. E descubram aí os números e quantos grupos aí de 10 a gente vai formar nessa atividade. Na última questão complementar, questão 3, pede que você pinte os números que tem. Os números que tem 3 dezenas, tá? Você vai ver na ordem aí quais são os números que tem 3 dezenas. Números que tem uma dezena, você também vai olhar aqui os números que tem uma dezena. Números que tem menos que 5 dezenas. Então, esses números são menores do que 50, né? 5 dezenas é quanto? 50. Então, você tem que achar números com menos de 5 dezenas. Você vai observar e vai pintar os números que são menores que os 50. E números que tem mais de 2 dezenas. 2 dezenas é quanto? 20. Então, você vai pintar números que são maiores que 20. Ok? Então, essa é a nossa atividade complementar. A gente fica por aqui, né, com a nossa atividade. Quem quiser essa atividade vai estar no box aí de informações, né, para os demais professores. E até a nossa próxima aula.